Eu descobri a forma mais preguiçosa e divertida de estudar a teoria das cores, e ela envolve a sorveteria do seu bairro. O quê? E fica tranquilo, eu não tô noiado não. A ideia é usar as combinações das cores do sorvete para entender alguns dos principais segredos escondidos nessa teoria, com o objetivo de te ajudar a enxergar a lógica por trás das suas escolhas de cores e design, além de, claro, mostrar como você pode usar com mais segurança o círculo cromático para deixar seus próprios personagens mais vivos. Então eu espero que você esteja pronto, porque eu sou o Toship e bora lá! Se o freezer estiver cheio de picolés azuis, por exemplo, um vermelho pode chamar bem mais atenção, justamente por ser diferente daquele ambiente. Mas se todos os picolés forem vermelhos, esse destaque simplesmente vai sumir, porque vai ser só mais um entre vários outros. Um produto com cores mais discretas e uma aparência mais séria pode se destacar justamente por ser diferente, por ser mais simples, por ser mais requintado, sabe? Mais escuro. Ele contrasta mais com todas essas cores vibrantes, iluminadas ao redor dele. E no caso, isso mostra que a cor não trabalha sozinha, cara. Ela funciona junto com vários outros critérios, como a aparência do produto, a situação onde ele está e principalmente o quão iluminado ou quão pouco iluminado ele é. E claro, o quão intensa ou quão fraca é aquela cor. E esse mesmo princípio pode ser usado de forma proposital, principalmente na hora de criar o design dos seus próprios personagens. Por exemplo, quando eu criei esse personagem, no caso do Toship, eu queria que ele passasse uma sensação de alegria, energia, entusiasmo, porque ele representa a minha preguiça e, principalmente, a minha criatividade. Acabou que eu escolhi essas cores mais quentes justamente para transmitir essa sensação. Existe uma ordem cronológica de 1, 2, 3. Isso daí serve para você dar um foco a mais em uma certa parte, e é isso que o sorvete napolitano acaba fazendo. Por o rosa ser uma cor mais viva, mais vibrante, acaba que ele chama mais atenção do nosso olho. A gente olha primeiro pro rosa e depois a gente olha pro resto das cores. E o que eu quero dizer com isso? Dependendo do lugar que você quer gerar mais atenção, que a pessoa olhe mais, você deixa a cor mais viva. E nos lugares que você não quer que a pessoa olhe tanto, você deixa cores mais saturadas, mais de suporte mesmo. É claro que tem certas ilustrações ou certos personagens que tem uma paleta que não parece seguir isso daí, mas ou estão seguindo, ou tentaram uma paleta de cores que ficou só muito legal por causa de tentativa e erro. Ou melhor ainda, o cara tem tanta noção sobre isso que ele nem precisa exatamente respeitar esse negócio, porque ele pode quebrar a regra, porque, querendo ou não, a gente tá lidando com um trabalho artístico, cara. Regras servem para serem quebradas aqui. O lance é, uma coisa é um profissional quebrar a regra, outra coisa é um iniciante quebrar essa regra, porque tenho certeza que se um profissional quebra, ele sabe o que ele tá fazendo, ele sabe por que ele tá quebrando. Ele tá quebrando por causa da estética, ele sabe que vai ficar legal fazendo isso. No caso do iniciante, que eu também tô meio incluso, a gente acaba quebrando essas regras e não fica tão legal porque a gente não tem muita noção, não sabe como trabalhar isso. E é exatamente isso que eu tô tentando te mostrar com esse conceito, que é um conceito legal para você poder começar. E conforme você for estudando, se aprofundando, aplicando o que eu tô falando aqui, e que eu vou falar posteriormente, que eu vou passar algumas tarefinhas bem da hora para poder melhorar a sua noção de pintura, isso daqui já vai te ajudar a entender um pouco mais sobre a teoria das cores e como aplicar ela no design dos seus próprios personagens. Se você tiver com muita dificuldade de escolher a paleta de cores do seu personagem, ou não quiser utilizar essa lógica do sorvete, eu recomendo muito que você acabe utilizando sites que tem paletas de cores pré-estabelecidas, porque são sites feitos para você ter uma paleta de cores pré-estabelecida para um personagem. É legal para você poder entender que cor combina, que cor não combina. Porém, cara, isso daí é para amador. Eu sei que você não quer só pegar um negocinho pronto, é só uma dicasinha extra mesmo pra você poder começar, mas se você realmente quiser entender a teoria das coisas e quiser estudar ela de verdade, cara, eu recomendo que você seja introduzido ao curso da Introdução à Pintura Digital, do Guilherme Freitas, porque são 14 horas de conteúdo sobre pintura digital, passando por ferramentas, cor, luz e sombra, técnicas de pinturas essenciais pra quem tá começando e tá querendo deixar as suas pinturas bem mais vivas. Então, se você quiser, cara, o link tá na descrição e no comentário fixado. E se você comprar pelo meu link, eu recebo uma comissãozinha que ajuda a fortalecer o canal. E caso você não quiser, cara, pode ficar tranquilo, porque o resto do conteúdo que eu vou te passar aqui já vai te ajudar a poder estudar sozinho a teoria das cores. Pintura cega. E o que seria isso? A pintura cega seria você utilizar a matriz, ou no caso, todo o círculo cromático, para poder acertar a tonalidade de um certo objeto. No geral, você primeiro vai desenhar ele para ter um moldezinho para você usar, e depois você vai simplesmente pintar o seu molde com base no que você tá vendo das cores, para no final você comparar os dois para ver que cor você chegou perto, que cor você acertou, coisa e tal. Essa é a lógica do exercício. Recomendação: pega objetos simples, porque esse negócio é muito difícil. E um complemento desse exercício que eu acabei pegando de um cara que trabalha na indústria, cara,
foi transformar esses objetos que você desenhou, depois que você já entendeu como é que funciona a lógica da cor daquele objeto, você tenta transformar ele em um personagem, utilizando essa paleta de cores. E também a ideia do 30, 60, 10. Porque aí você consegue ter uma visão de tipo assim, opa, pera lá, velho, essa cor aqui acaba combinando com isso, eu posso colocar essa cor aqui, entendeu? Aí você desenvolve um pouco dessa criatividade. Mas se você tiver dificuldade de criar um personagem, eu tenho um documentozinho bem de boaça e gratuito para você poder começar a criar o seu primeiro personagem do zero, passo a passo, explicando tudinho, tintim por tintim, para você poder criar o seu primeiro personagem. Se você quiser, tá na descrição e um adendo aqui bem interessante. Esse documento, eu sempre vou atualizar ele conforme vocês forem pedindo ou tendo dúvidas. Aí, no caso, você pode colocar a sua dúvida, tipo assim, opa, eu não entendi isso daqui, eu queria que você colocasse esse tópico aqui. Aí eu vou analisar o que você colocou, tanto comentando no meu vídeo mais recente, quanto colocando as observações do documento, e depois disso eu vou analisar, e talvez eu altere ou coloque novas explicações no documento, porque ele vai ser atualizado constantemente. Só que nesse meu documento eu não falo do erro número 1 ao criar personagens originais. E se você quiser saber qual é esse erro, clica ali e vê se você está cometendo esse erro ao criar seus próprios personagens.